Olá, este é o nosso vídeo número 4 e, obviamente, iremos tratar da competência número 4 da redação do Enem. Então, essa competência, claro, obviamente, como as outras, ela tem devida importância, mas, como já foi explícito em cada vídeo, é interessante detalhar cada competência para que tenhamos uma compreensão mais aprofundada sobre cada forma de avaliação do nosso texto. Pois bem, vamos à competência número 4. Competência número 4 reza sobre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. São avaliados itens relacionados à estrutura lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer uma relação com as anteriores. Bem, essa competência 4, ela justamente trata de dois temas importantes, que são a coesão e a coerência. Primeiro trataremos da coerência. A coerência é um tema que, aliás, é uma questão importante e talvez ela seja, de certa forma, mais fácil de tratar, porque ela diz justamente sobre a lógica do texto, ou seja, seu texto é coerente, seu texto dialoga, seu texto traz informações coerentes que condizem com a realidade. Então, temos que ter em mente isso ao construir nosso texto. As informações e a forma que estamos construindo a lógica textual, ela de fato é coerente, ela condiz com a realidade e ela é própria para argumentar, ela é coerente, ela consegue traçar esse processo argumental. Então, temos que pensar nisso. E a coesão, no caso, a coerência seria algo que não seria tão pontual a nível de a gente falar, isso aqui está a coerência, aqui não está. Ela estaria ao longo do texto. Claro, podem haver partes que, notadamente, percebamos como incoerentes, mas, de forma geral, a coerência seria um aspecto que deveríamos avaliar após o texto estar totalmente completo, para que, lendo o texto integralmente, consigamos perceber se a ideia textual foi bem construída. Pois bem, e a coesão, que seria algo mais formal, mais ligado a esses aspectos linguísticos, diz justamente da forma que o nosso texto é escrito, da forma que que as frases, que as ideias são emaranhadas, da forma que construímos nosso texto. E é importante ressaltar que aqui não está em jogo necessariamente o que seria avaliado na competência 1, que diz respeito sobre a escrita formal, ao uso da norma culta. Aqui, para além disso, que se espera que você tenha, para além disso, dessa questão de usar a norma culta, é uma questão muito mais além disso, que é mostrar que o candidato, ao construir seu texto, sabe relacionar. Por exemplo, sabe unir a introdução aos desenvolvimentos, à conclusão, por meio de elementos linguísticos que ajudam nessa recolocação, nessa realocação de interparágrafos e também entre aspectos interfrasais. Afinal, como a gente sabe, não um parágrafo não é um texto em si, ou seja, a gente pode compreender o parágrafo como um mini texto. Então, as partes, os períodos que constroem esse parágrafo também devem ser articulados. Não podemos passar de um para outro de qualquer forma, pois a ideia lógica que está entre eles pode ou ser perdida ou ser confundida e passar de uma ideia totalmente contrária. Então,
alguns elementos, como citados aí, como advérbios, conjunções, preposições ou locuções adverbiais, são importantes para que nossas ideias, nossa argumentação e esse aspecto mais formal do texto seja de forma seja posto de forma coerente. Então, vamos falar sobre alguns deles. Elementos bem importantes são os conectores. Então, que podem ser tanto esses elementos que eu citei, esses 4 elementos. Então, por exemplo, é importante que a gente faça um bom uso de palavras que tracem interrelações entre as frases. Por exemplo, podem ser preposições, conjunções, alguns advérbios, ou outras formas de ligação. Então, por exemplo, se a gente passa de um parágrafo para outro, então é interessante usar algum elemento que dê ideia, por exemplo, de continuação, de explicação, ou de conclusão, ou também, por exemplo, de adversidade. Então, depende muito da, do contexto, da situação que você quer passar. Mas, por exemplo, digamos, na finalização de cada parágrafo, seria interessante, se coubesse na ideia, trazer um elemento que demarcasse a ideia de conclusão ou de explicação, por exemplo, como um porquê, ou assim, dessa forma, então, desta maneira, desta arte, enfim. Ou, por exemplo, ao iniciar a conclusão, é interessante que tragamos um conectivo, algum elemento que de fato dê uma ideia de conclusão. Pode ser, portanto, dessa forma, assim, dessa maneira, ou então outros elementos que também ajudem. Porque, como eu disse, o texto está posto, mas também não vale só pôr as ideias no texto, mas é muito interessante e muito preciso que articulemos essas ideias. E a articulação dessas ideias que dialogam claramente, de forma bem precisa, com a construção da argumentação, é melhor feita com o uso desses elementos, desses conectivos, desses elementos linguísticos que são necessários para a construção da argumentação. Então é interessante que, de posse desses elementos linguísticos, que, enfim, são infinidade, tenhamos sempre claro a ideia que queremos passar. Por exemplo, se de um parágrafo para outro, de um período para outro, queremos passar uma ideia de adversidade, então nessa passagem, nessa questão intra ou inter, não haveria por que usar, por exemplo, algo adversativo. No caso, se eu quero passar uma ideia adversativa, não haveria por que usar, por exemplo, um elemento que denote adição, por exemplo, como e, mas também, além disso, eu devo usar um elemento que justamente traga essa ideia de adversidade, como mas, contudo, entretanto. Então é isso, são assim pequenos aspectos, são minúcias que, se não forem de fato averiguadas, levadas a sério e analisadas, podem quebrar e desconstruir a nossa argumentação textual, nosso processo de construção. E outro elemento importante é que outra questão importante é que esses elementos nos ajudam a construir um texto mais fluido, um texto que não seja tão maçante de ler, um texto que não seja pesado, um texto que de fato possibilite uma leitura agradável. Porque penso, o corretor, e não só o corretor, porque não estamos falando apenas em nota, mas enfim, construir um texto coerente. Isso vale para qualquer construção textual. Temos que pensar que a pessoa que vai ler o texto espera que leia algo que as informações sejam trazidas de forma clara, relevante e encadeadas, de forma lógica, de forma bem construída, de forma que, por exemplo, uma parte não desminta a outra. Então, todos esses elementos, esses aspectos, esses mecanismos linguísticos são importantes. Agora passaremos para a tabela, para que vocês vejam cada forma de correção. Então, 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 160 pontos.
articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 120 pontos, articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos, articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos, articula as partes do texto de forma precária. 0 pontos, não articula as informações. Então, para além do que já foi dito, é interessante mencionar que é necessário que você diversifique esses mecanismos, o uso desses mecanismos, que você traga dentro do seu texto, trazer uma diversidade, variadas formas de uso. E isso não é tão difícil, porque a gente sabe que, por exemplo, há vários sinônimos na língua, há vários elementos que, embora ortograficamente sejam diferentes, mas semanticamente eles têm significados iguais ou bastante similares. Então, por exemplo, por que ficar usando para a ideia de explicação sempre por quê, se você pode usar pois ou portanto dessa forma, enfim, são essas nuances linguísticas que talvez se a gente não tiver um olhar mais afinado, mais apurado, talvez passem desapercebidas. E isso é importante na construção textual. Então é isso. Essa é a competência 4 e até o próximo vídeo em que trataremos da competência 5. Ou seja, aí estamos finalizando as partes das competências